Bora para mais um podcast do Matraca e Mota. E hoje sem o Matraca porque ele pegou um trabalho, um freela de ajudante do Papai Noel, então não estará aqui conosco. Mas quem está conosco, o nosso convidado de hoje, é o Flávio Almeida, ou Flávio Vegan. Muito obrigado, Flávio. Obrigado vocês pela oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Rapaz, você sabe que a gente conversou um pouco algumas vezes aí, né? O Matraca já te entrevistou antes, inclusive, ele estava me contando, né? Sim. E, cara, eu queria entender, vamos direto ao começo do ponto, né? Por que que você se decidiu pelo veganismo? Isso foi uma coisa por causa da filosofia ou por causa do tipo de alimentação, da saúde? De onde veio isso? Eu comecei, né? Eu comecei na minha fase de adolescente, né? Uhum. Tava no colégio e tal. Aí eu decidi, eu fui ovo-lacto vegetariano, né? Ok. Eu comecei com ovo-lacto, depois, com o tempo, que eu fui pro veganismo. Eu fiquei mais ou menos uns 8 a 10 anos ovo-lacto vegetariano. Vamos dar uma explicadinha. Ovo-lacto vegetariano é que além dos vegetais, também como ovos e derivados do leite, certo? Isso, né? Queijos derivados do leite. Tá. Isso com que idade você tinha, Flávio? Uns 15, 16, mais ou menos. E naquela época, fiz tratamento, passei pelo médico. Naquela época não tinha nutricionista especializada em vegetarianos e veganos, entendeu? Mas passei com uma nutricionista, né? Porque a gente tem que, né, procurar ajuda profissional, né? As pessoas querem se tornar, mas elas não querem pagar o preço pelas escolhas, né? A gente tem um preço pelas nossas escolhas. Ou né? seja, então para você ser um vegetariano ou um vegano, você tem que ter um pouco de investimento em informação, nem que seja do seu tempo. Ou procurar um médico especialista ou um nutricionista, né? Isso tem que procurar. Qualquer mudança na alimentação, você tem que procurar um profissional da saúde, né? Ok. Tipo um nutricionista, um médico que te entenda, né? Porque você vai ter que fazer vários exames de rotina. Eu faço exame a cada 6 meses, entendeu? Aí ela pede a carta com os exames, eu passo pro meu médico, ele coloca no plano de saúde, aí o plano libera, aí eu faço os exames de sangue e de urina. Entendi. Para entender o que pode dar desprovido de nutrientes, por exemplo. Isso. Porque nem sempre o que você come vai ser absorvido pelo seu organismo. As pessoas não entendem, porque tem os fatores metabólicos, fisiológicos, né? Nem tudo que você vai consumir vai ser absorvido daquela maneira, entendeu? Entendi. E você não gostava de carne, do sabor da carne? Então, de uma picanha? De uma linda picanha você não gostava? Eu não gosto nem do cheiro, pra você ter ideia, entendeu? Pra mim foi assim uma coisa natural retirar as carnes do meu... Primeiro foram as carnes vermelhas, depois foram as carnes brancas e depois, por último, foi o peixe, entendeu? Eu vou fazer um pouco advogado do diabo aqui. Pra quem já não gostava e era natural, é mais fácil se tornar vegano do que pra um cara que, adora o churrasco, adora comer um peixe, né? É mais fácil. Agora, uma pessoa que vai passar pela transição, ela é um pouquinho mais difícil, né? Porque aí você vai retirando aos poucos os alimentos, né? Tipo assim, imagine você tem aquela fascinação por consumir carne vermelha, né? Porque o nosso país é movido à comemoração 92%. As pessoas são carnívoras. Elas querem qualquer comemoração, aniversário, casamento. O que vai ter? Churrasco, né? Qualquer comemoração, né? Exato, é quase uma confraternização o churrasco, né? Sim. E você imagine você ir contra a maré, entendeu? Imagine, eu tenho uma família inteira que consome alimentos de origem animal. Eu moro com a minha família, então minha irmã, meus pais, eles comem alimentos de origem animal. Quando vocês estão juntos, você tem o seu prato meio que à parte. Isso, eu respeito. Tipo, quando tá se preparando uma carne, como eu não gosto do cheiro, eu saio. Você não gosta do cheiro. Eu não gosto do cheiro. Eu saio do ambiente onde tá o cheiro e fico no outro lugar da casa. Aí depois que preparou, aí eu vou, já tenho geralmente a minha comida pronta, porque eu sempre falo para as pessoas, se planeja. Porque o veganismo ainda tá muito assim, o veganismo é de elite, ou o vegetarianismo é de elite.
Ai, vai pagar muito caro por produto. Claro, o produto industrializado vai ser mais caro pela facilidade, Pela quantidade, pela comunidade, pela escala industrial. Isso, né? escala industrial. Agora, quando você tem um planejamento do que você tem que comer, aí fica mais fácil, né? Pelo o pouco que eu estudei e pesquisei, até pra gente conversar, né? Um prato vegano sai mais barato do que um prato. Sim. Um purê incluindo carnes. Sim. Só que a pessoa tem que planejar, Tem né? que estar planejado. Tem que planejar. Tipo assim, quando eu fui ovo-lacto na minha fase, eu procurei uma ajuda, aí foi mais fácil. Agora, você seguir modinha na internet, gente... Não é isso. Não é isso. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem uma certa absorção. Cada pessoa precisa de um nutriente diferente, entendeu? Então a gente tem que procurar. Só os exames de sangue que vai saber o que você tá precisando ou não. Não tem como a pessoa olhar para você e saber, entendeu? Eu tava contando para uma colega minha que eu ia estar conversando, que eu ia conversar contigo, né? E aí, por acaso, eu tava batendo papo, eu entrei nesse assunto, e aí ela falou, olha, eu fui durante não sei quantos anos, 6 anos. Só que ela ficou doente. Ou seja, isso quer dizer que ela não teve um acompanhamento médico adequado, né? Ou seja, ela foi fazendo meio da cabeça dela e não Sim. dá para ser bem assim, né? Não é assim. Porque desde que a gente nasce, nós estamos lá, arroz, feijão, batata frita e bife. E não sei o que, e bife, e frango, e parará. Quer dizer, de uma hora para outra tirar é complicado se você não estiver sabendo o que está fazendo, né? Sim, porque a quantidade de proteína de um bife... Porque o alimento vegetal que mais tem proteína são as leguminosas. São o grupo dos feijões. Feijão preto, feijão branco, lentilha, grão de bico, sabe? São esses alimentos que você vai ter que colocar, que são os macronutrientes. Para mim ter uma base, eu fui estudar. O que eu fui fazer? Técnico, nutrição e dietética. Ah, tá. Para mim ter uma base, para mim falar aquilo que eu tô falando, né? Que eu tô entendendo, né? Para mim passar informações para algumas pessoas, entendeu? Também. Fiz um curso de especialização de gestão de unidades de alimentação e nutrição. Fiz curso relacionado a veganismo. Fiz curso de boas práticas de manipulação de alimentos. Então, para mim ter uma base, né? Como eu vou montar um prato? O que eu vou ter que colocar, né? Porque os macronutrientes é o quê? Carboidratos, proteína. Como você vai equilibrar Como você vai equilibrar aquilo, entendeu? Porque as pessoas, elas ficam... Tem muita mãe que me procura, ai, meu filho se tornou vegetariano, como se fosse, assim, acabar o mundo. Acabar o mundo. O que eu preciso comer? O que ele vai precisar comer, entendeu? Porque tem muitas dúvidas ainda, porque não é difundido muito na mídia, não é falado. E sabe o que eu sinto? Vamos lá. Por exemplo, vou falar de mim um pouquinho, né? Eu ganhei um coelho. Sim. Tem lá um coelhinho que ele fica em casa como se fosse um cachorro. Você chama, ele vem, ele é um pet. Sim. Ele vem, brinca, ele quer carinho, ele vem, fica batendo na minha perna. E ele tá lá em casa, pô, tipo, é nosso amigo. Ele é um amigo nosso que come quase a casa toda, mas é nosso amigo. Sim. Só que as pessoas comem o coelho. É um prato super bacana comer coelho. Você olha e fala, cara, como pode fazer um negócio desse? E aí você vai do coelho pro boi, ou seja, então me parece uma grande maldade, assim. E o que eu acho, por exemplo, é que um belo dia, mas eu tô falando de um cara que come churrasco todo fim de semana e mal passado, assim, com sangue escorrendo, assim. E a impressão que eu tenho é que vai chegar um dia que nós vamos olhar para isso como a gente olha hoje para os canibais lá atrás, sabe? E fala, os caras comem um jeito, isso é um absurdo, isso é bárbaro. E a impressão que eu tenho é que vai ser a mesma coisa um belo dia. Mas, por outro lado, eu acho que ninguém deixa de ter dó ou quer fazer mal para os animais. Mas os come, porque essa foi a cultura que nascemos todos com arroz, feijão, batata frita e bife para... Você acredita que vai acontecer essa mudança de filosofia de uma maneira geral ou não? Então, eu acho que o despertar vai de cada um. Entendeu? Eu acho que a gente não pode julgar
Porque tem muitas pessoas que não consomem alimentos de origem animal e julgam as pessoas que comem. Eu acho que o despertar vai muito de pessoa para pessoa. Não é publicar vídeos, de abatedouros, de o animal sofrendo. Cada um faz o que quer na internet. Eu acho assim, se você tem um ponto de vista daquele jeito, tudo bem, mas pra mim não serve, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas têm que agir naturalmente, que nem eu fui naturalmente de ovo lácteo pra vegano. Foi um processo, assim, fácil, não foi complicado pra mim, porque eu já tive consciência disso, eu tive médicos, nutricionistas que estavam no meu caminho, entendeu? O mais difícil mesmo foi o queijo. O queijo foi foda pra mim, viu? Você adorava queijo? Adorava, comia muito, porque a textura de um queijo de origem animal é diferente de um queijo de origem vegetal. Queijo de soja. Tipo, hoje eu compro de uma tofu, né? Tipo um tofu, por exemplo, é isso ou não? Não, tem os queijos mais... O tofu é rico em proteína, né? Ele aumenta a base de soja. Mas hoje tem queijos maravilhosos à base de castanha de caju, que são fermentados. Tem uma amiga minha que faz, que eu compro dela, entendeu? E ela manda pro Brasil inteiro, né? Uma empresa maravilhosa, chama Plant Queijo, né? Como é que chama? Plant Queijo. Plant Queijo. Isso, tá. É um queijo à base. Então ela deixa. Eu comprei dela esses dias um de vinho, comprei um de tomate seco e um de pistache com damasco. Sei. Então ela deixa fermentando ali, criando bactérias, entendeu? Você vê assim, nossa, parece aqueles queijos, sabe, que ficam de 30 a 60 dias. É muito parecido. Nossa, é muito parecido. É muito parecido. Ou seja, hoje a gente já chegou num ponto que é parecido esses queijos, por exemplo. Sim. Mas eu falo, a textura que você quer do queijo de origem animal, claro que não vai ter. É caseína, tem tudo. Outra coisa. É outra coisa, né? Mas tem muitos queijos bons hoje no mercado, viu?